Fala pessoal, tudo beleza? Professor André Cordeiro na área e dessa vez iremos discutir aqui um pouquinho sobre terapia de expansão pulmonar em pacientes mecanicamente ventilados. Então esse vídeo é muito mais algo conceitual, tá? O entendimento do que é a terapia de expansão pulmonar, o porquê realizar, quais são as consequências que existem, né, do colapso alveolar e não em si falar sobre as técnicas, como realizar as técnicas, ok? Mas se você tem dúvida dessa parte conceitual, não se esquece, deixa aqui embaixo o seu like, também ativa aí o sininho, compartilha esse conteúdo e se inscreve aqui no canal para ajudar. Toda semana teremos dois vídeos, um sobre fisiologia, patologia, o outro sobre terapia intensiva nas suas mais diversas formas, tá bom? Então vamos lá, vamos para o vídeo. Gente, então aqui é a terapia de expansão pulmonar em pacientes em ventilação mecânica, tá? Não é a expansão pulmonar no paciente em ventilação espontânea, né, em respiração espontânea. Se é em ventilação mecânica, quais são as complicações associadas à ventilação mecânica? O que a ventilação mecânica pode causar? Ela pode causar, ó, alteração da depuração mucociliar. Então, só de ter a presença de um tubo nessa via aérea, você já tem alteração de parte das defesas pulmonares, tá? Então, já tem ali alteração da sedimentação, né? O movimento mucociliar ele fica prejudicado, e isso aumenta a deposição de secreção na via aérea. Reduz a força muscular. Então, pacientes em ventilação mecânica, quanto mais tempo passar em ventilação mecânica, mais fraco esse paciente fica. E, consequentemente, se, por exemplo, a eliminação de secreção passa pela capacidade desse paciente de tossir, ele, esse paciente fraco, tende a aprisionar mais secreção, reter mais secreção, e, consequentemente, isso pode levar a um colapso alveolar. Reduz também a função pulmonar, pelo mesmo motivo, aumenta o tempo de ventilação mecânica. Então, quanto mais complicações o paciente apresentar, maior será o seu tempo de ventilação mecânica, e isso está associado com falha no desmame dessa ventilação. E beleza, se o alvéolo colapsou, temos que expandir. Então, quais são os efeitos dessa expansão pulmonar? Reexpansão de alvéolos colapsados, né? Óbvio, fato. Aumento da oxigenação arterial. Se o alvéolo está colapsado, pode até existir perfusão, mas não tem ventilação. Então, a relação ventilação-perfusão está prejudicada. Consequentemente, diminui a oxigenação, a quantidade de oxigênio no leito arterial. Melhora da complacência pulmonar. Então, alvéolos que estão colapsados não conseguem expandir adequadamente. E como existe uma interdependência ali alveolar, se eu tenho um saco alveolar que está colapsado, ele pode impactar nos adjacentes. A partir do momento que eu expando esse alvéolo, expando aquele saco alveolar, consequentemente a complacência pulmonar também vai melhorar. Reduz o trabalho respiratório. Por quê? Lembre que aqui, ó, aumenta a oxigenação. Então, se um prejuízo do colapso é queda de oxigenação, baixa de oxigênio aumenta o trabalho respiratório. Consequentemente, se eu melhoro a oxigenação, se melhorarmos a complacência desse pulmão, o trabalho respiratório vai diminuir. E isso vai facilitar o quê? A remoção de secreções brônquicas. Como vimos antes, um alvéolo colapsado não consegue gerar volume suficiente para expulsar secreção. Se agora eu tenho um alvéolo aberto, tem um volume pulmonar suficiente, isso facilita o processo de remoção da secreção. O que pode levar a esse colapso alveolar? A presença de uma via aérea artificial, já falamos sobre isso aqui, né? Só de ter um tubo já altera todo o mecanismo de vias aéreas. Sedativos, porque existirá a depressão, inclusive, né, em relação a estímulo para o movimento ventilatório, então isso vai diminuir o volume inspirado. Volumes correntes baixos, então talvez mal ajustado ali no ventilador mecânico, e altas frações inspiradas de oxigênio. Quando você oferta muito O2 para esse paciente,
Esse oxigênio ele começa a substituir o nitrogênio, né? Então eu tenho mais nitrogênio ali dentro do alvéolo. Quando eu dou para o paciente oxigênio, esse oxigênio entra e o nitrogênio sai. E esse nitrogênio é um dos fatores que mantém a estabilidade do nosso alvéolo. Se ele está saindo, o que vai acontecer? Existirá um colapso do alvéolo. Portanto, gente, a expansão pulmonar, independente se é um paciente na ventilação espontânea, se é paciente em ventilação mecânica, ela é baseada nisso aqui, ó, na chamada pressão transpulmonar. A pressão transpulmonar é igual à pressão alveolar menos a pressão pleural. Ou seja, toda vez que eu quiser aumentar o volume de ar no pulmão do meu paciente, para expandi-lo, por exemplo, eu preciso aumentar a pressão transpulmonar, com cuidado, logicamente. Mas tenho que aumentar a pressão transpulmonar. E tem duas formas de aumentar essa pressão transpulmonar. Eu posso aumentar a pressão no alvéolo, externamente falando, através de algum aparelho, algum dispositivo, e na ventilação mecânica é basicamente isso que você faz. Ou eu posso negativar a pressão pleural. Aquela pressão intrapleural eu posso negativar, porque quanto menor essa pressão pleural, maior o volume inspirado, tá? E, já que estamos falando aqui de terapia de expansão pulmonar em pacientes ventilados mecanicamente, vamos dar uma olhada aqui em alguns recursos. Novamente, não é a ideia dessa videoaula explorar como realizar, e sim conhecer quais são. Se você quer entender um pouco mais como realizar cada técnica de expansão pulmonar, deixa aqui embaixo no comentário que eu trago um vídeo específico de cada técnica. Mas toda expansão, gente, ela vai partir do quê? De um adequado posicionamento. Então eu tenho que avaliar qual é a área pulmonar que está colapsada, qual é a área pulmonar que eu quero expandir, tá? Entender se eu coloco ela de região dependente, região não dependente, isso é importante. Associado com posicionamento, eu posso utilizar a aplicação de PIP, que é aquela pressão positiva ao final da expiração. Então, eu vou aumentando a pressão e essa pressão tende a expandir os alvéolos, né, já que existe comunicação entre eles. Mas também posso utilizar a chamada hiperinsuflação pulmonar. E essa hiperinsuflação ela pode ser manual, utilizando um ressuscitador, por exemplo, né, conhecido talvez mundialmente como AMBU, ou a hiperinsuflação pode ser feita no ventilador mecânico. Existem essas duas formas, e digo mais: essa hiperinsuflação pulmonar, além de expansão pulmonar, ela também pode servir para a remoção de secreções brônquicas. De novo, se você quer conhecer um pouco melhor sobre a hiperinsuflação manual, a hiperinsuflação mecânica ou a utilização da PIP, deixa aqui embaixo nos comentários que eu trago um vídeo apenas sobre esses recursos. E é isso, gente. Novamente, se inscreve aqui no canal, deixa aí o seu like, ativa o sininho e, de novo, compartilhe esse conteúdo com um colega que também está estudando sobre terapia de expansão pulmonar. Esse é o primeiro vídeo, parte mais conceitual, entendendo, né, quais são os fatores, o porquê o alvéolo fecha e, futuramente, explicando como realizar cada técnica. Só depende de você colocar aqui embaixo o seu comentário. E é isso, até a próxima.